E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos abordar, na nossa aula de leitura, o livro Paty Palito, que foi o segundo livro escolhido para ser o paradidático, né? Cá está o nosso livrinho. E vocês também estão vendo a capa do livro aí, com mais detalhes, na projeção que eu deixei aí na tela, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a autora, sobre quem foi, tá? Já lendo aqui um pouco da introdução. E vamos nos prender aos capítulos 1 e 2, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de pedir que, se alguém ainda não tem esse livro, que possa providenciá-lo, seja por meio da internet, seja por meio do próprio livro físico, tá? Para que a gente consiga ter uma melhor leitura, conhecer mais o livro. Desde já, eu quero compartilhar que essa foi uma leitura maravilhosa, certo? É uma leitura que você consegue fazer de maneira muito rápida, mas como nós estamos estudando esse livro, nós vamos esmiuçá-lo. Como assim esmiuçá-lo? A gente vai ler e vai analisar parte por parte, para a gente ir abordando os temas, o tema central, se tem narrador, se tem personagem, como são esses personagens, tá bom? Vamos lá. Gente, quem tem o livro e quiser acompanhar, logo aí no prefácio, tá bom? Prefácio feito por Júlio Emílio Braz, e ele vai falar um pouco sobre a autora, tá bom? A autora que é a Susanna Klassen, tá? O livro foi escrito por Susanna Klassen. E ele fala assim: conheci Susanna Klassen há alguns anos quando um amigo me indicou os serviços de tradução do escritório dela em Curitiba. Não cheguei a ver seu rosto, mas trocamos inúmeros telefonemas e estabelecemos uma relação bastante agradável durante um bom tempo, até perdermos contato. Por isso, foi com grande surpresa e satisfação que recebi o convite da editora para prefaciar a Paty Palito. Então, foi, de fato, alguém que era muito próximo à autora, que fez esse início do livro e que, de fato, vai falar alguns aspectos sobre ela, tá bom? Vamos lá. Aceitei de imediato a deliciosa tarefa que me foi confiada. E por uma razão das mais prosaicas, sei muito bem das agruras vividas pela Paty, personagem principal deste livro. Então, talvez ele já conhecesse a ideia da autora de elaborar essa personagem e de dar a ela, né, dar-lhe protagonismo dentro do livro. É bem verdade que nunca me chamaram de paquiderme. Gente, paquiderme, tá? Eu vou logo esclarecer essa palavra para vocês, que é uma palavra que vocês vão ver muito durante o livro, tá bom? Inclusive, eu aposto que já há algumas pessoas aí que já terminaram a leitura, talvez outras nem tenham começado, mas vamos esclarecer. Paquiderme é um tipo de animal com a pele espessa, com a pele grossa, tá bom? E dentro dessa classe de animais, a gente pode citar alguns como elefante, rinoceronte, hipopótamo. Então, a partir desses animais, vocês podem perceber que, além da pele, eles têm uma característica, né? Eles são rechonchudinhos, eles são mais cheinhos, tá bom? E aí vocês entendem por que a Paty, durante o livro, é chamada de paquiderme. Tô dando spoiler, né? Para quem não leu, mas quem não leu, corre e vai ler. Mas desde que pus os pés numa escola, fui premiado. Gente, isso é o Júlio Braz que está falando no prefácio, tá? Mas desde que pus os pés numa escola, fui premiado com outros tantos apelidos inequivocadamente relacionados ao meu jeito roliço de ser.
rolha de poço, saco de banha, bolacha, batata, bolota, azeitona e maguila. Este último, mais odiado de todos, me acompanhou por longos 10 anos. Então, já no prefácio, embora não seja a autora a falar, a gente já sente um pouco a temática do livro, tá bom? Que é o fato de existir um certo bullying, né? A gente sabe, e por vezes a gente também se faz participante dessa prática não muito agradável, certo? Os apelidinhos, aqueles apelidinhos que de fato podem chegar a ofender o outro, e até que ponto aquilo é lícito, é permitido, gente. Alguém já parou para pensar nisso? Ou melhor, alguém já sofreu algum tipo de atribuição de apelidinhos? Alguém já te colocou algum apelidinho na escola? Você gostou? Você acha que o fato de fazer isso com outra pessoa seria interessante? Então, a partir dessa leitura, vocês devem pensar nessas coisas, tá bom? O que de fato pode existir, essas atribuições, esses apelidos, será que são interessantes? Então, é uma reflexão inicial. Vamos pular aí para o penúltimo, acho que pular o próximo parágrafo e vamos aí nesse parágrafo que começa com sob esse aspecto. Sob esse aspecto, Tati Palito é um livro particularmente precioso, pois aborda com leveza, o tema com leveza e bom humor, além de alertar para os perigos que correm aqueles que, sem perceber, deixam de ser o que são para agradar aos outros. Gente, esse é o principal tema, acho que um dos temas mais nucleares, mais centrais da narrativa, que é Tati Palito, certo? Até onde eu preciso, ou de fato, será que eu preciso mudar a minha essência e o meu jeito e apenas para agradar os outros? Até que ponto isso pode ir? Até onde eu tenho que ir para me tornar alguém do qual os outros vão gostar, certo? E é isso que vai acontecer, na verdade, com Patty, que é a personagem protagonista, né? Que é a protagonista da história. Gente, já indo direto ao ponto, tá? Indo aí aos capítulos 1 e 2, começando pelo capítulo 1, nós temos aí essa imagem, tá bom? O livro traz algumas ilustrações, acho que vocês vão conseguir ver aqui, tá? Essa editora é a editora. O nome tá um pouquinho complicado, Scipicione, eu acho. Gente, esse nome é complicado. Mas vocês estão vendo aí no slide, tá? E também aqui nas minhas mãos a capa, tá bom? Para quem ainda não comprou, comprar, tá bom? E obter o livro para que a gente acompanhe a leitura. O livro começa no capítulo 1, com Patty, com toda a sua família reunida ao redor da mesa, tá bom? E já no começo, a gente percebe que no meio de toda essa felicidade, esse âmbito familiar, Patty gostava muito de comer, né? Ela tinha muito apreço ali pela comida da avó, certo? E quando nós fazemos a leitura, o livro nos dá essa impressão de que era um costume desses personagens ter esse momento em família, tá bom? Enquanto a família comia, vejam isso aí no terceiro parágrafo da página 7, tá? Nós temos o primeiro parágrafo, o segundo, o qual tem um travessão, tá? Não sei se vai dar para ver. Professora,
Frases que são precedidas, na verdade, que são antecedidas, desculpa, por travessão. Também são considerados parágrafos? Sim, certo? Falas que têm travessões são também parágrafos, tá bom? Terceiro parágrafo aí, vejam. Enquanto a família comia, vó Justina continuava servindo filhos, noras, genros e netos. Sempre tinha macarronada, frango assado, maionese, bolo e muito refrigerante. Tanta coisa gostosa em uma única refeição. Então, a gente já percebe que o livro começa a fazer descrições, começa a descrever as comidas e como elas eram gostosas, traz bastante detalhes sobre as comidas. E isso pode ser algo proposital, para que a gente sinta que esse tipo de comida era atrativo, na verdade, para a personagem principal, que era Patty, tá bom? Vamos lá. Gente, já no início aí do livro, o que vocês percebem sobre a estrutura, o tipo do texto, tá? Primeiro, é um tipo narrativo. Professora, como é que eu sei que é um texto narrativo, que é um tipo de texto narrativo? Simples, gente. Nós temos aí um narrador observador, tá bom? O que é um narrador observador? É um narrador que conta a história em terceira pessoa, tá? O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem. Como ficaria a história se houvesse narrador personagem? No caso, Patty provavelmente iria contar a sua própria história. Em vez de nós lermos o primeiro parágrafo, o almoço na casa da avó Justina era bom demais. Da rua dava para sentir o cheiro de seus temperos e refogados. Quando tocavam a campainha, ela sempre aparecia à porta. Se fosse em primeira pessoa, o almoço na casa de minha avó Justina. Quando eu toquei a campainha, tá bom? Então, essa construção aqui é um tipo de narrador observador. E aí, se a gente observa que tem alguém contando fatos, narrando fatos, esse texto é um texto pertencente ao tipo narrativo, tá? Vamos aí adiante na página 8, tá bom? Se vocês observarem, nos 3 primeiros parágrafos da página 8, a autora, na verdade, faz uma construçãozinha aí bastante interessante. Observem as últimas frases de cada parágrafo. Gente, barulho na rua. E aí, o que eu faço? Vamos lá, né? Porque a gente não pode controlar os carros na rua. O molho da macarronada era a bolonhesa. E o dia seguinte era segunda-feira. O bolo era de cenoura, no segundo parágrafo. E o dia seguinte era segunda-feira. A trufa era de cereja, no terceiro parágrafo. E o dia seguinte continuava sendo segunda-feira. Então, a autora quer enfatizar algo que iria acontecer no dia seguinte, certo? Como se a personagem estivesse quase que ansiosa ou preocupada pelo dia que viria a seguir, certo? Embora todas aquelas comidas do dia de domingo, porque é interessante que nós temos a localização de tempo aí. Naquele domingo, era um dia de domingo, certo? Não era um dia qualquer, era um dia de domingo. E embora naquele dia de domingo estivessem na casa várias comidas atrativas, o dia seguinte ainda seria segunda-feira. O que vocês perceberam? O que iria acontecer na segunda-feira para deixar a personagem tão nervosa, certo? Vamos continuar. Eu não vou ler os capítulos todos, tá, gente? Porque senão vai ficar bem longo. Mas vejam aí. Patrícia, que é a personagem da Patty, né? Ela diz:
queria poder viajar para o futuro. Pularia a segunda-feira e, quem sabe, até o resto daquela semana tenebrosa que se estendia. Então, de fato, ela estava preocupada com o dia seguinte, tá? Essas repetições, elas são colocadas no texto não à toa, tá? As repetições, às vezes, elas servem para dar uma ênfase dentro de um determinado fato, de um determinado acontecimento, tá bom? Vamos lá. Último parágrafo da página 8. Acompanhe. Porque aquele domingo não podia ser igual aos outros. Normalmente, Patrícia não teria nada contra esse dia da semana. No entanto, se a segunda-feira fosse o início das aulas num novo colégio, a história era outra. Então, nós acabamos de perceber o que aconteceria no dia seguinte. Patrícia, ou Pati, para os mais íntimos, iria para um novo colégio. Quem nunca sentiu isso? Né? Quem nunca sentiu aquela ansiedade de mudar a sua rotina, de ir para um novo colégio, um novo ambiente, novas pessoas, na verdade? Então, esse é o primeiro marco do livro, né? O livro começa assim, já trazendo um marco aí na mudança da personagem. A mudança que a personagem sofreria seria a mudança de escola, tá? E aí o texto em si, o livro em si, ele vai fazendo transições de tempo. Como assim transições de tempo? Vocês podem observar que na página 8, talvez vocês consigam ver, esses 3 asteriscos, tá? Que põem fim à página. Depois disso, na página 9, nós vamos para um outro período. Não mais estaremos lendo informações acerca daquele domingo. Nós estaremos lendo informações 6 meses antes do domingo fatídico. Domingo fatídico. Então, o livro ele faz essa brincadeira com os períodos de tempo. Estou aqui no domingo, 6 meses antes, 3 meses antes. E é interessante que a narrativa sempre especifica em que período temporal o leitor deve se situar, em que período o fato ali aconteceu. Pronto, vamos lá. 6 meses antes. É claro, gente, que esse plano temporal não está de fato acontecendo. 6 meses antes é como se fosse uma lembrança da mente do narrador ali, certo? Quem nunca assistiu um filme, por exemplo, e lá no filme aparece a história, o que está acontecendo naquele momento da história, e se coloca lá na cena do filme o pensamento da personagem, como se fosse uma outra cena, certo? O personagem pensou e aí o filme constrói outra cena. É exatamente o que acontece aqui. 6 meses antes, vamos retornar ali no plano do pensamento das personagens, o que de fato aconteceu, tá? O livro ele faz essa construção temporal. E aí, 6 meses antes, a personagem principal, que era a Pati Palito, né, no caso, a Patrícia, estava estudando no colégio Maria da Costa Moreira e Silva, que era uma escola, pelo que aparenta aqui, pública, certo? E aí foi quando ela descobriu que iria mudar de escola, que iria para uma escola particular, tá bom? Por conta de os pais acharem que essa escola particular daria melhores condições de estudo a ela, certo? Vamos lá. Continuando aqui. Na verdade, nesse período de 6 meses, ainda não é quando ela descobre, acabei de ver aqui. O período que ela vai descobrir que vai mudar de escola é o período de 2 meses antes. Nos 6 meses antes, ela estava na escola, certo? O texto faz essa construção, essa cena, abre aspas,
e estava conversando, certo, com a sua colega de classe, né? O livro faz essa construção para a gente de que a Paty tinha uma relação muito afetiva e muito próxima com seus outros colegas, certo? Nesse finalzinho do capítulo 1, a gente também pode perceber que a família de Patrícia é uma família vinda de italianos, tá? Com parentela italiana, certo? E isso é tudo importante para a gente entender o enredo do livro, tá bom? Como eu falei para vocês, já no capítulo 2, o capítulo inicia com a marca temporal, 2 meses antes do domingo fatídico. Alguém já se perguntou o que é fatídico? Fatídico, que vem de fadiga, que vem de tédio, que vem de cansaço. Então, não era aquele domingo tão animador, né? Justamente pela preocupação que ela estava tendo. Todas essas marcas temporais nos ajudam a entender, por mais que elas estejam no passado, 6 meses antes, 2 meses antes, nos ajudam a entender o presente situado no livro. Qual era o momento presente do livro? O domingo, certo? É tanto que, a partir do domingo, a gente tem noção do que é passado e do que é futuro. Em relação ao domingo, 6 meses antes, 2 meses antes do domingo, certo? 2 meses antes do domingo fatídico, domingo chato, cansado. Era final de junho e as noites estavam frias. Patrícia adorava essa época do ano, pois Dona Lena, que era a mãe dela, fazia sopas substanciosas, acompanhadas do pão caseiro e fresquinho. Então, sempre essa descrição da comida, né? De maneira que pareça muito atrativa para a personagem. E aí nós temos uma parte muito importante. O pai anuncia que a filha vai mudar de escola. A reação da filha não é das melhores, certo? Como vocês veem aí na página 11. Terceiro, na verdade, segundo parágrafo. Mas, pai, para que isso? Como é que eu vou mudar de escola assim no meio do ano? Vai ser melhor assim, bambina. Bambina é uma expressão italiana, certo, gente? Como se fosse menina. Você é uma ótima aluna e precisa de um colégio mais puxado. Então, tem-se esse pensamento, né, de que as escolas particulares têm um nível de conhecimento mais elevado. Além disso, com seu charme natural, até o fim do ano, vai ter feito amizade com todo mundo. E aí, lá no finalzinho, a gente observa uma coisa. Lá no parágrafo que começa pela palavra filha. Filha, a gente só quer que você tenha o melhor. O Maria da Costa é bom, mas um colégio particular vai te dar mais preparo para o vestibular. Então, a gente tem essa relação, né, do que é público e do que é particular. E geralmente é esse pensamento que predomina hoje em dia, né? Por mais que a filha diga que uma vizinha, né, a filha da vizinha, no parágrafo seguinte, cursou medicina na USP e estudou o período todo da sua vida em escolas públicas. Então tem esse contraste aí, tá bom, gente? Contraste social. Continuando, nós vemos aí que a filha não reage tão bem, tá bom? Não reagiu muito bem, não queria mudar de escola, período da rebeldia ali, não quero. E não reage da maneira como os pais esperam, tá bom? Lá no finalzinho da página 12, vocês veem o seguinte. Só de raiva, a menina comeu 4 pedaços de pudim. Sentindo-se a mais injustiçada criatura do mundo, trancou-se no quarto. Pensem aí, vocês também têm essa mania de comer compulsivamente quando estão com raiva, quando estão ansiosos? Pensem aí com vocês. E aí, depois ela chorar, de ficar chateada, certo? Ela bolou um plano. Se vai dar certo esse plano ou não, vamos ver. O plano era: se o pai estava com mais sucesso nos negócios, se ele estava indo bem, e se ele estava ganhando mais dinheiro, isso quer dizer que ela ia para a nova escola.
Então, qual era o jeito de ela não ir para a escola se o pai tivesse problema, se ele ganhasse menos dinheiro, porque aí ele não podia pagar a escola, tá certo? Então, esse pensamento fazia muito sentido na cabeça de Patty, né? Por mais que ela estivesse planejando algo contra o pai. Era o plano dela de não ir para a escola de jeito nenhum, certo? E aí ela começou a colocar o plano em prática. Colocou um inseto dentro, quis colocar um inseto, né? Uma barata, dentro das coisas da pequena mercearia, do pequeno comércio do pai, né? Um inseto falso. Se eu não me engano, foi uma barata, né? Pelo que nós entendemos aqui. Só que isso não deu certo, tá bom? Acabou que o plano foi frustrado. Então, gente, paramos no capítulo 2 e no capítulo 1 e 2 nós estudamos hoje. E aí vocês depois podem mandar e-mail, tá bom? É aquele e-mail que eu deixei na plural, ana.raquel@batalhadoriachuelo.com.br. Se vocês quiserem que eu aborde algum assunto a partir desse livro, deixem suas sugestões, tá? Quem não começou a ler ainda, comece a ler, tá bom? Não deixe para ler na última hora. Esse livro é muito fácil, é muito simples de entender e trata de questões super importantes, tá bom? Tira aquele tempinho lá que você fica jogando no celular, sabe? Tira aquele tempinho, deixa aquela série de lado um pouco e reserva um tempo para ler, porque isso é importante, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem. Na próxima aula, nós vamos abordar os capítulos 3 e 4. Capítulos 3 e 4. Capítulos 3 e 4. Leiam, tá? Ah, professora, mas eu já li o livro inteiro. Mas volta e lê os capítulos 3 e 4 para que vocês acompanhem nossas discussões, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, repito, mandem por e-mail, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E bons estudos a todos. Tchau, tchau.